Olá família, tudo bem com vocês? João Costa, nesse dia 15 de dezembro de 2022, uma excelente quinta-feira para todos nós. Eu falo aqui do interior de São Paulo, de Mogi Guaçu. Por ordem de Moraes, Polícia Federal deflagra operação contra manifestantes pró-Bolsonaro. Nós vamos ler pela Gazeta do Povo e esse texto é escrito por Isabela Maier de Moura no dia 15/12/2022, às 8 horas e 34 minutos. Deixe-me mudar aqui para vocês. Deixa eu só mudar minha câmera aqui, porque deixar um lugarzinho para ela ficar, né? Eu tive que fazer uma alteração aqui para aparecer. Pronto, agora ficou bem melhor. Vamos lá então, ó. Vocês estão vendo a notícia aí. Por ordem de Moraes, a Polícia Federal deflagra operação contra manifestantes pró-Bolsonaro. É os famosos antidemocratas, né, meu povo? É esse povo aí, os antidemocratas. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira, dia 15, mais de 100 mandatos de prisão, busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal contra suspeitos de organizar bloqueios em rodovias e protestos após vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Xerxes, no âmbito das investigações sobre os protestos que desde o dia 30 de outubro pedem uma intervenção federal para impedir a posse de Lula em 1º de janeiro de 2023. Vamos fazer uma pausa bem nessa parte aqui. Ó. Primeiro, que esses manifestantes estão pedindo que para averiguar se as eleições realmente foram justas, né? Que não aconteceu. Foi muito parcial o Xerxes, o Xandão do Xandaquistão, favorecendo um candidato em específico, o candidato da estrela, o candidato do comunismo, o candidato que nós sabemos que é um ladrão, que foi condenado em 3 instâncias e que aplicou o golpe em 2019, quando o senhor Fachin o liberou, dizendo que o nosso caro ex-presidente não poderia ser julgado por Curitiba, e sim deveria ser sido os seus processos por Brasília, um erro de CEP. Essa loucura que nós vivemos neste país. E desde lá, desde 2019, nós tivemos algumas coisas aqui nesse Brasil, que não dá mais para chamar de Brasil, né? Deputado sendo preso, inquérito das fake news, do fim do mundo, que nunca é finalizado, e aí é colocado vários empresários por troca de SMS, mensagens de WhatsApp, vários receberam, né, a Polícia Federal aí em suas casas, muitos deles sem tomar o café da manhã na madrugada. E é isso, nosso querido Xerxes mandando e desmandando na bagaça toda. Vamos continuar aqui. Então, senhor Xerxes, não é sobre Lula ter ganhado a eleição, mas do jeito que ganhou a eleição. Vamos deixar isso claro, tá bom? Vamos deixar isso claro. Nomes de pessoas que são alvo dos mandatos expedidos por Moraes ainda não foram divulgados. Como os inquéritos também dos outros também não foram divulgados, né? Mas 2 deputados estaduais do Espírito Santo afirmaram que a Polícia Federal esteve em seus gabinetes nesta manhã. De acordo com a Polícia Federal, 81 mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, contra pessoas físicas e empresas envolvidas nos bloqueios. Moraes também ordenou o bloqueio de contas bancárias e dos perfis em redes sociais dos alvos da operação. Separadamente, outras 29 ordens judiciais estão sendo cumpridas pela Polícia Federal no Espírito Santo, abre aspas, em desfavor de envolvidos em atos antidemocráticos, fecha aspas, no estado. Há, inclusive, 4 mandatos de prisão preventiva. A Polícia Federal fez buscas e apreensões nos gabinetes dos deputados estaduais Carlos Von e Capitão Assunção, que nós vamos falar especificamente dele daqui a pouco, tá?
Em entrevista ao site de notícias G1, Carlos Von disse que seu computador foi apreendido, mas que ele nunca participou de nenhum protesto e que não contestou o resultado das eleições. Aí vai todo mundo pra vala, né, querido? Aqui o cara tem poder de polícia e ele manda ver. É assim que funciona. Mas calma, não fiquem chateados porque tá bem longe das nossas casas, né? Mas é aquele ditado que um vizinho olha pela janela e percebe que o seu vizinho é levado. Mas ele não se preocupa porque esse vizinho, ele é judeu. Aí ele percebe que no outro dia, o vizinho daquele vizinho também é levado. E ele, tranquilo, né, meu? Por quê? Porque ele é um católico, né? E ele também não se importa, afinal de contas, pô, não tem nada a ver com isso. No terceiro dia, o vizinho do seu lado também é levado. E aí diz a cartilha, né, que ele é um comunista e ele é levado também. Mas ele não se preocupa, afinal de contas, ele não é um comunista. Só que no quarto dia ele é levado. Só que ele não era judeu, ele não era um religioso e muito menos um comunista, mas ele também é levado. Resumo da história. Todo mundo que vai contra o que as pessoas, esses caras estão dizendo, vai rodar. Simples assim. Principalmente depois que o Nine subir a rampa do dia 1º. Então, gente, vão aí se apertando no sofá aí, vão se acomodando de forma bem organizada, porque vem chumbo por aí. Continuando. Em novembro, centenas de bloqueios de rodovias foram registrados por todo o país. Essas ações, porém, perderam força. Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3 interdições em estradas federais. Porém, a atualização mais recente da instituição, da tarde da quarta-feira, dia 14, não indicava nenhum ponto de bloqueio por conta desses protestos. A ação da Polícia Federal ocorre apenas um dia após o ministro Alexandre de Moraes ter afirmado em um evento do STF que ainda havia muita gente para prender e muita multa para aplicar. Nós vamos falar sobre essa notícia ainda hoje aqui, tá bom, gente? Por causa dos atos que questionam a eleição de Lula. Tão rigorosa, né? Tão justa entre as duas partes. Não, completamente imparcial por este imperador que reina no Xandaquistão. A determinação do ministro também ocorre na mesma semana em que, durante a solenidade de diplomação de Lula, Moraes disse que iria responsabilizar pessoas que, segundo ele, atentaram contra a democracia. Essa palavra é muito interessante, mas ó, eu vou te falar uma coisa. Eu vou terminar de ler essa notícia aqui para vocês e eu quero fazer um parêntese sobre essa palavra aqui, ó. Democracia, que está sendo muito utilizado. Como foi utilizado há 6 anos, né? Pelo pessoal aí do PT, do PSOL, do PCdoB, falando que Bolsonaro e Temer eram fascistas, né? Então eles utilizam essas palavras. Tudo que eles são, eles dizem que o outro é. Muito simples assim. Vocês precisam entender isso. Eles utilizam essas palavrinhas que eles são, ok? Mas eles jogam na cara da outra pessoa. E como os outros dizem, eu não sou isso, eu não vou nem me preocupar com isso. O que acontece? Essas palavras passam e aí você é taxado mesmo você não sendo. Então, isso é um grande problema. Então a gente tem que lutar contra essas coisas. E agora a nova palavra é democracia, o Estado Democrático de Direito. Moraes já havia ordenado prisões anteriormente. A operação ocorre 3 dias depois que um grupo de pessoas cometeu atos de vandalismo pelas ruas de Brasília e tentou invadir a sede da Polícia Federal, exigindo a soltura de um dos líderes do movimento que contesta a eleição de Lula, o cacique e pastor Sererê Chavante. O indígena foi detido na tarde de segunda-feira, dia 12, por ordem de Moraes, por suspeita de praticar condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A prisão é temporária de 10 dias. É só para calar a boca dele, né? E para conseguir o que eles quiserem. O que eles planejaram desde o início. Na segunda-feira, Lula, na sua diplomação, vem com um discurso bem acalorado. Moraes fala 3 vezes mais do que ele, põe mais lenha na fogueira. Horas depois, Sererê é preso e aí acontece esse ato em Brasília. Eu já falei aqui nos outros vídeos lá da segunda, terça-feira, dos queridos, né, com máscara de Covid para gás lacrimogênio, com as mochilas de primeiros socorros e mascarados até o talo, onde os antidemocráticos, ditos pelo imperador do Brasil,
usam esse tipo de traje. E outra coisa, os patriotas, esses antidemocráticos, eles acharam vários dessas pessoas e já falaram pro Alexandre de Moraes via Twitter e a nossa querida Polícia Federal, que agora vai se juntar, né, a esse grupo. É o fim mesmo. Mas ninguém vai ser preso. Por quê? Porque eles não são os antidemocráticos, são os black blocs. Eles não vão se mexer com essa turma aí, né? Da mesma coisa que aconteceu no Capitólio lá. Os rostos identificados daquelas pessoas, nenhum daqueles foram presos. Por que será? E eles tinham ligação com muitos, né? O Paulo Figueiredo fala que tinha alguns deles tinham algumas condições suspeitas até com o FBI. Olha que insano. Esse é o segundo manifestante envolvido em protestos contra a eleição de Lula, que foi preso por ordem de Moraes. Em 6 de dezembro, o empresário Milton Baldin foi detido em frente ao quartel-general do Exército, área no setor militar urbano em Brasília, onde manifestantes estão acampados desde o segundo turno das eleições em 30 de outubro. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, que atuou na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o empresário instigou, olha isso, ó, o empresário instigou grupos armados para protestarem na capital federal, ao convocar caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, conhecido como CACs, para participarem de protestos contra presidente eleito. O que a defesa de Baldin contesta. É a palavra final, né, do Ministério da Verdade. Recentemente, Moraes também afastou do cargo o prefeito do município de Itapurã, Mato Grosso. É, um prefeito eleito pelo povo, pelo voto popular. E você, Xerxes, tem quantos votos do povo brasileiro para estar mandando e desmandando? Mas você tá mandando e desmandando por causa desse congresso bundão. E os brasileiros não vão esquecer dessas pessoas. Não vão esquecer. Nunca serão, jamais serão. Carlos Alberto Capelletti, do PSD. O ministro ressaltou que o prefeito seria uma das lideranças políticas que, abre aspas, que fomentaram e encorajam o engajamento em atos de distúrbio social, fecha aspas. Abre aspas, mediante discursos de incentivo à vinda de caminhões para Brasília com a inequívoca intenção de subverter a ordem democrática. E tá aí a palavra democrática de novo, né? Fecha aspas. Ele também aplicou multa de 100 mil a proprietários de caminhões que, segundo identificação das autoridades, foram usados em manifestações em Mato Grosso, além de proibir a circulação destes veículos. E aí, ó, é muito interessante, né? Onde está? Que lei que prevê essa multa de 100 mil? Ou até o que o Xerxes devolveu à rede de alguns desses deputados novos aí que foram eleitos pelo povo? Ele devolveu as redes, né? Ó, toma de volta, mas pense bem no que você for falar, hein? Porque se você falar alguma asneira contra mim, contra o Lula, que é ladrão, e não pode falar essa palavra também, você será guinchado, você vai tomar uma multa de 20 mil por hora. Pega essa censura aí. Então, o que eu vejo nesse absurdo aqui, ó? Por ordem de Moraes. Ele é o imperador, e nós esperamos que os militares façam alguma coisa. Porque já ficou muito bem claro na diplomação do Lula que se o criminoso subir a rampa no dia 1º, nós teremos judiciário e executivo juntinhos. E é questão de tempo para que o Congresso e o Senado sejam fechados. E aí, militares, vocês vão fazer merda, porque o time já passou e vocês serão vistos como os caras do golpe, porque a mídia vai vir em cima de vocês, como um cão insano, mostrando o que aconteceu lá em 1964. Então, se eu fosse vocês, prestasse atenção no que está havendo no Brasil e não ficasse do lado dessa turma, porque se vocês não fazerem nada até dia 1º de janeiro, desculpe dizer que vocês estarão nesse balaio também junto com esse judiciário e junto com esse executivo. Desculpa falar isso de vocês. Sei que vocês são patriotas, vocês honram a bandeira do Brasil e vão defender o povo brasileiro. Eu sei disso. Mas vocês, o tic-tac tá contra vocês, infelizmente. Então a decisão será de vocês. Vocês vão se sucumbir ao poder que alguns desses novos integrantes nomeados por Lula querem. Eu sei o que eles querem, mas a tropa vai aceitar? Então eu só peço que vocês reflitam sobre isso, porque em algum momento desses
vocês podem estar do lado errado. E aí pode ser tarde vocês tomarem uma decisão.